Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira nós vamos falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Criciúma em uma partida válida pela oitava rodada do Brasileirão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 3, Criciúma 1, partida que teve início às 20 horas dessa quinta-feira, dia 13 de junho de 2024, e válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. E antes de mais nada, precisamos falar de um primeiro tempo que foi muito difícil para o Atlético Paranaense, que sofreu o primeiro gol logo aos 8 minutos, com o atacante Barreto vencendo o Léo Link, e que depois disso teve muita dificuldade para criar, mesmo tendo mantido a maior parte da posse de bola na primeira etapa, foram 66% de posse de bola para o Atlético nos primeiros 45 minutos, o Atlético que acumulou 11 finalizações nesse período e duas grandes chances criadas. E eu menciono essas duas grandes chances criadas porque nesse momento de dificuldade de criação de oportunidades para marcar, fica evidente a importância da presença de um jogador como o Bruno Zapelli, porque apesar de criticado, foi do Zapelli a assistência para o gol marcado pelo Gonzalo Mastriani aos 23 minutos do primeiro tempo, foi do Zapelli o passe que permitiu ao Nicão finalizar em direção ao gol defendido pelo goleiro Gustavo, e foi também do Zapelli uma tentativa de lançamento que quase coloca o Gonzalo Mastriani em condições de finalizar também. Então, apesar dele ter sido sacado na primeira etapa no intervalo por uma decisão da comissão técnica, o Zapelli não fez um jogo ruim. Foi importante, sim. É bem verdade que já nos minutos finais do primeiro tempo cometeu alguns erros, alguns deles desnecessariamente, mas é um jogador que, quando acionado, quando em condições de colocar um companheiro em posição para finalizar e definir uma jogada, o Zapelli pode ser um grande diferencial. É um jogador que a comissão técnica precisa explorar mais e melhor, assim como alguns dos seus companheiros. No segundo tempo, a gente tem uma melhora do Atlético que até ensaia uma espécie de um sufoco nos primeiros minutos, né, uma pressão, e que por essa sua coragem, por esse seu ímpeto, acaba sendo premiado com o gol marcado pelo Gonzalo Mastriani, o segundo gol do Gonzalo Mastriani, que coloca o Atlético Paranaense em vantagem e que mostra que a jogada habitual do Madison, quando acionado por um Fernandinho, por um Christian, por um Bruno Zapelli, pode ser útil. É um jogador que tem sim a sua utilidade, né? Entrou substituindo o Leonardo Godoy no intervalo e que principalmente serviu para demonstrar pela segunda vez na mesma partida a importância de se ter um jogador como o Gonzalo Mastriani no comando do ataque, porque quando a bola chega, mesmo que ela não chegue completamente limpa, como não chegou em alguns momentos, o Mastriani vai encontrar formas de finalizar e de levar perigo ao gol defendido pelo goleiro adversário. E para um Atlético Paranaense que vinha tendo dificuldades para marcar gols nas últimas partidas, a presença de um jogador como ele não deveria ser negociável. Não se pode abrir mão de um Gonzalo Mastriani em troca da presença de um Pablo, por mais que ele exerça assim melhor que o Mastriani algumas outras funções dentro de campo. E aí, nesse contexto de um Atlético que melhora no segundo tempo, que troca mais passes, que tem mais mobilidade, fica também bastante destacada as participações do Fernandinho e do Lucas Esquivel na saída de bola. Fernandinho com 80 ações com a bola, o Esquivel com 76 ações com a bola. São dois jogadores que qualificam muito a saída do Atlético e quando tem a oportunidade de também chegar à frente para contribuir, conseguem gerar situações de finalização, que é o que a gente chama de passes decisivos. Tanto o Fernandinho quanto o Esquivel acumularam 3 passes decisivos cada um na partida de hoje. E principalmente é importante ter esses jogadores, o Fernandinho, um Esquivel, porque são eles quem vão encontrar maneiras de levar essa bola mais à frente e acionar jogadores como o Nicão, que durante todo o trajeto, durante toda a partida, foi quem melhor conseguiu sustentar a pressão e permitir a subida da equipe no campo. Isso é uma coisa que ele sempre fez muito bem, fico feliz de ver ele continuar executando bem esse papel. Quanto um Christian que, por mais que tenha ido mal no primeiro tempo, e talvez merecesse sair de campo mais do que o Zapelli pelo conjunto dos 45 primeiros minutos de jogo,
no segundo tempo conseguiu aparecer melhor, conseguiu articular jogadas, conseguiu ser um jogador importante para um Atlético que realmente precisava de uma maior dinâmica nesse setor. E acho que vale a gente também tirar um minutinho para falar do Tomás Coelho. Coelho que recuperado de dores no joelho, passou algumas partidas afastado, entrou no intervalo substituindo o Bruno Zapelli, que vinha sendo importante como um gerador de situações, né? Por mais que ele tenha, repito, errado algumas situações, alguns passes no finalzinho do primeiro tempo. E o Coelho responde de maneira muito positiva, com aquele ímpeto, aquela determinação que é muito natural dele, um jogador que nunca se negou a trabalhar pela equipe, seja sendo titular, seja saindo do banco de reservas, e que hoje foi premiado porque conseguiu 2 dribles, mandou uma bola no travessão do goleiro adversário e marcou um gol, uma bola recuperada pelo Fernandinho, que acabou colocando o Coelho cara a cara com o goleiro Gustavo. E um jogador que tem tudo para crescer com a confiança que ele pode extrair disso que aconteceu hoje, porque o Coelho eh, passa longe de ser um bagre como algumas pessoas pintam. Eu sempre cheguei a falar aqui que o mau clima entre o jogador e a torcida talvez fosse motivo para sua saída, mas o Coelho é um cara que trabalha muito, um jogador que tem algumas qualidades e que pode sim ser útil. Nunca vai ser um craque, acho que isso é ponto pacífico, mas que vai ter a sua utilidade, assim como o Canóbio tem a sua utilidade, assim como outros jogadores do elenco em contextos específicos podem ser importantes. Então, fico feliz pelo gol marcado pelo Coelho, espero que ele se tranquilize em relação a toda aquela pressão que ele vinha sofrendo pela não marcação do gol. Tomara que ele possa melhorar ainda mais em relação àquilo que ele vinha apresentando. E por mais que o resultado tenha sido positivo, gente, o Atlético vence dentro de casa por 2 gols de diferença, marcando 3 gols e conseguindo reverter uma desvantagem no placar que surgiu muito cedo. Não, nada disso significa que o trabalho do Cuca esteja pronto. Tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. Coletivamente, a equipe precisa de ajustes e o Cuca precisa demonstrar que tem capacidade de extrair todo o talento que esse elenco tem para oferecer. Porque a partir do momento que você tem jogadores como o Lucas Esquivel, como o Fernandinho, como o Christian, como o Bruno Zapelli, como o Nicão, você vai ter qualidade suficiente para fazer um jogo de domínio, de controle, especialmente dentro de casa e principalmente enfrentando um adversário tecnicamente menos qualificado, como é o caso do Criciúma, com todo o respeito ao Criciúma. E domínio, nesse caso, é jogar, né? E não permitir que o adversário jogue. Isso faltou ao Atlético em alguns momentos, inclusive no segundo tempo, quando concedeu alguns espaços que o Criciúma acabou não sabendo explorar. Então não tem nada pronto, fiquei bastante feliz com a vitória, claro, e acaba encerrando uma sequência de 3 derrotas, o que nunca é positivo para o trabalho de um treinador. A janela de julho, que começa no próximo dia 10, deve trazer algumas novidades do elenco, talvez não aquelas que a torcida imagina, mas deve reforçar o elenco do Atlético com alguns novos nomes, e vai caber ao Cuca transformar esse grupo de jogadores que existe hoje, que tem sim talento, mais as peças que chegarão em uma equipe competitiva, porque isso o Atlético tem desde hoje capacidade de fazer, e tem jogadores que precisam ser melhor explorados, caso, por exemplo, do Leonardo Godoy, que segue muito abaixo daquilo que poderia apresentar. E parte disso é responsabilidade do jogador, claro, você não vai me ver aqui passando a mão na cabeça de ninguém, mas parte disso também é responsabilidade da forma como a comissão técnica tem escalado o lateral argentino, que no Estudiantes de La Plata se destacava como um jogador de muita chegada no campo adversário, de muitas participações em gol, e que no Atlético Paranaense acaba sendo menos livre para exercer esse papel e por isso acaba sofrendo mais do que sofreria. Então, quero saber também a opinião de vocês, claro, o que, que vocês acharam do Atlético hoje, no primeiro tempo, no segundo tempo, no conjunto do jogo, quem foi bem, quem foi mal, quem fez a diferença, Gonzalo Mastriani é titular indiscutível dessa equipe, não é? Deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.